Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, queridos, quero compartilhar com vocês dicas de como estudar a Bíblia Sagrada. Eu vou compartilhar com vocês um pequeno vídeo. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar muito a você crescer na graça, no conhecimento. Então vamos ao vídeo. Queridos, seja muito bem-vindo ao nosso curso de capacitação de pregadores, ensinadores da Palavra de Deus. No vídeo de hoje, queridos, gostaria de compartilhar com vocês dicas de como estudar a Bíblia Sagrada. Eu costumo dizer, queridos, que a Bíblia é o único livro que não serve para ler. Você vai ler um livro, você vai ler um jornal, você vai ler uma bula. A Bíblia Sagrada é um livro que foi feito para ser meditado, e nela precisamos meditar de dia e de noite. Queridos, vamos à proposta da aula de hoje. A aula de hoje tem essa temática de como estudar a Bíblia Sagrada. E aí, queridos, eu costumo dizer que, antes de mais nada, aqueles que desejam estudar a Palavra de Deus, é necessário que venha a ter uma vida de oração. Oração nada mais, nada menos é conversar com Deus. Ou seja, conversa com Deus sobre os seus propósitos enquanto ao estudo. Ao orar, converse com Deus. O que Deus quer falar contigo, o que Deus quer falar com aqueles que vão te ouvir. Não vai para o púlpito, não vai para o altar sem antes você ter conversado com Deus, sem antes você ter tido um bate-papo com Deus, podemos assim dizer. Para aqueles que desejam estudar a Bíblia Sagrada, é preciso tomar muito cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Por exemplo, desliga o seu celular, ou deixe no vibra-cal, desliga a televisão, desliga-se desse mundo, para que você possa compreender um pouco mais as Sagradas Escrituras. Muitas são as distrações. Eu coloquei aí no slide o telefone. O telefone é o primordial que tem nos distraído muito, e até mesmo ter nos impedido aí da gente compreender um pouco mais as Sagradas Escrituras. Queridos, para aqueles que desejam conhecer a Bíblia Sagrada, eu preciso compreender e entender por qual livro começar a estudar, para me pregar, para me ensinar, para me trazer um sermão. Qual é o livro? Por qual livro começar? E aí eu coloquei um exemplo. Que tal começar por João? Só estou colocando um exemplo. Seu primeiro versículo, por exemplo, é um paralelo com Gênesis 1:1. Queridos, isso é muito importante. O livro a ser estudado, o personagem a ser estudado, o contexto a ser estudado. Isso é muito importante. Por exemplo, se você for falar de Noé, quando Jesus ele disse que a vinda dele seria semelhante aos dias de Noé, e aí, para você entender um pouco mais, você vai ter que ir lá no livro de Gênesis e estudar o texto que fala sobre Noé, o que aconteceu naqueles dias, que está refletindo nos dias de hoje. Esse é um exemplo para a gente estar utilizando. E aí eu coloquei, queridos, para aqueles que desejam estudar, pregar ou palestrar, acima de tudo precisamos ter as nossas anotações. Temos que fazer anotações. E que anotações seriam para quê, pastor? Para que nós temos anotações? É sempre bom termos um caderno ou um bloco de nota para nós estarmos anotando, né? Para nós estarmos fazendo alguns apontamentos. Ou seja, para a gente estarmos anotando algumas dúvidas, algumas palavras difíceis. Sim, existem palavras na Bíblia que são muito difíceis. E aí é necessário a gente ter um caderno, esse bloco de notas, justamente para isso. Para a gente estar anotando essas palavras difíceis, para a gente também estar anotando as nossas dúvidas, né?
muitas dúvidas vão surgir ao estudar a Bíblia Sagrada, então é bom que nós venhamos ter esse caderno, esse bloco de notas para a gente estar anotando. E fazer a observação no texto, fazer uma observação, até mesmo algumas anotações pertinentes ao texto, a ideias, enfim, é a sua pesquisa bíblica, é o seu estudo bíblico. Então anote o bastante, anote no rodapé da Bíblia, fique à vontade. Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, que ele disse que uma Bíblia marcada é sinal de uma alma bem alimentada. Então isso é importante, que nós viemos fazer anotações o máximo possível. Biblioteca, para aqueles que desejam conhecer a Bíblia Sagrada, é necessário que venha ter uma biblioteca. Nessa biblioteca que venha conter, Bíblias de estudo. Todas as Bíblias que você puder adquirir de estudo será bem-vindo. Dicionários bíblicos, muito bom, é bom você ter vários dicionários bíblicos. Mapas bíblicos nem se fala. Muitos pregadores e ensinadores pregam e ensinam de forma errônea por não ter um mapa bíblico. Um mapa bíblico ajuda a evitar muitos erros que alguns estão cometendo. Comentários bíblicos, é bom que nós venhamos ter comentários bíblicos, seja ele qual for, é bom. Teologia sistemática, para quem quer aprender um pouco mais sobre as matérias dentro da teologia, é necessário que nós venhamos ter a teologia sistemática, para a gente estar ali compreendendo quem é Jesus, quem é Deus. Estou usando assim de uma forma bem assim grossa mesmo, porque dentro da teologia sistemática, quando você vai estudar sobre Cristo, vai estar lá cristologia. Quando você for estudar lá dentro da teologia sistemática sobre o Espírito Santo, vai estar lá pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo, o tratado do Espírito Santo. É bom também nós temos manual bíblico, ajuda muito mesmo o manual bíblico. E é bom que nós vimos ter também dicionário de português. O dicionário de português ajuda muito a compreensão e o entendimento da palavra de Deus. E são diversas palavras. Só para você ter uma ideia, no português existem 400 mil palavras. E o dicionário te ajuda a você resolver muitos problemas, através de sinônimos também. E eu tenho aqui observações no texto. Descubra quem é o autor e para quem o autor está escrevendo. Qual é o destinatário desse livro. Descubra o contexto da passagem. Isso é muito importante, nós sabemos o contexto da passagem. Faça perguntas ao texto e encontre as respostas. Exemplo: quem, como, porquê, qual, onde, quando, quais. Queridos, aí eu coloquei nesse slide o que é necessário para fazer uma pesquisa, tá? Eu quero estudar a palavra de Deus, determinado assunto. O que é preciso? E aí eu coloquei, queridos, qualidades pessoais do pesquisador. Para aqueles que desejam pesquisar a Bíblia Sagrada, eu tenho que ter algumas qualidades que vai me ajudar muito. E aí, queridos, o êxito de uma pesquisa depende, olha só, fundamentalmente de certas qualidades intelectuais e sociais do pesquisador, entre as quais que eu vou citar. É necessário, você que deseja pesquisar e entender a Bíblia, é necessário que você venha ter um conhecimento do assunto a ser pesquisado. Antes de você ensinar, ou antes de você pregar, ou antes de você falar sobre o assunto, é necessário você ter um conhecimento do assunto. Por exemplo, se você quiser entender um pouco mais sobre a ansiedade, você vai ter que estudar o que é ansiedade. Se você quiser entender o que é a depressão, você vai ter que estudar o que é depressão.
E aí você vai ter que fazer o quê? Uma pesquisa para você entender. É interessante também que para ser um bom pesquisador você tem que ter curiosidades. Você tem que ter curiosidades das coisas a ser estudado. Outra coisa, você tem que ter criatividade. É interessante que nós temos que ter criatividade. Por quê? Porque vai nos ajudar muito no momento de transmitir esse ensino. Eu tenho que ter essa criatividade. Por quê? Porque a maneira que eu falo com determinado grupo de pessoas é diferente quando eu vou falar para outro tipo de grupo de pessoas. Outra coisa que eu coloquei, queridos: integridade intelectual. Eu preciso entender que tudo que sei ainda nada sei. E se de fato eu sei que nada sei, eu estou na frente daqueles que acham que sabem alguma coisa. A letra E me chamou muita atenção, a atitude de autocorretiva. O que é uma atitude autocorretiva? É o reconhecer quando havia a necessidade de reconhecer. É reconhecer quando errou, falhou. É necessário ter essa atitude nobre de reconhecer quando falhou, quando errou, seja em qual aspecto que for. Eu preciso, acima de tudo, também ter uma sensibilidade social. Eu preciso ter essa sensibilidade social, ou seja, do público que vai estar me ouvindo, das pessoas que vai estar me ouvindo. Tem que ser sensível a esse grupo. Lógico que quando fala grupo social, existe grupos sociais. Aí nós temos que fazer uma distinção de cada grupo aí. Nós temos que ter também na letra G a imaginação. Nós temos que usar a nossa imaginação disciplinada. Então, acima de tudo, você tem que usar a sua imaginação. Eu costumo dizer que tem um professor meu, quando eu estudei, ele falava bem assim que era necessário nós usar a nossa imaginação para cada personagem da Bíblia. Por exemplo, uma semana tem 7 dias. Cada dia da semana eu vou usar um personagem para mim estar aprendendo com esse personagem. Então é interessante isso. H, perseverança e paciência. Queridos, para aqueles que desejam aprender da palavra de Deus, é necessário que venha ter uma perseverança, uma paciência para compreender um pouco mais, tá bom? Os textos sagrados. Não basta somente ter perseverança, tem que ter paciência. E acima de tudo, você tem que ter uma confiança, você tem que ter uma confiança na experiência que você está tendo. O que você vai aprender com isso? O que você vai extrair dessa experiência que você está tendo? Queridos, gostou do vídeo? Foi edificante para a sua vida? Eu gostaria de fazer um pedido. A regrinha dos 3 Cs. Você possa curtir, comentar e compartilhar. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever e ativar as notificações para que quando a gente postar os novos vídeos, você seja notificado. Deus te abençoe.